O peso invisível. A guerra silenciosa que está roubando sua paz. Você já acordou no meio da noite, com o coração acelerado, sem motivo aparente? Já sentiu aquele aperto no peito que parece não ter nome, mas que pesa como uma pedra? Hoje eu preciso te contar uma história, que talvez seja também a sua história. Uma história sobre batalhas que ninguém vê, sobre inimigos que não têm rosto, mas que são tão reais quanto qualquer adversário de carne e osso. Esta é a história de Marina, uma mulher comum que descobriu que estava lutando a guerra errada, contra os inimigos errados, com as armas erradas. Marina tinha 32 anos, quando percebeu que algo estava profundamente errado. Não foi um momento dramático. Não houve uma crise explosiva ou um colapso público. Foi algo muito mais assustador que isso. Foi a percepção lenta e gradual de que ela estava desaparecendo. Não fisicamente, claro. Ela continuava acordando, indo trabalhar, sorrindo quando necessário, respondendo mensagens, cumprindo obrigações, mas por dentro, pedaço por pedaço, dia após dia, Marina estava se esvaziando. Ela trabalhava como coordenadora de eventos em uma empresa de médio porte. Um emprego respeitável, diziam. Uma carreira promissora, comentavam. Mas Marina não sentia promessa nenhuma. Sentia apenas um cansaço que o sono não curava. Uma ansiedade que a meditação de 5 minutos antes de dormir não acalmava. Uma sensação constante de estar atrasada para algo importante, mesmo quando não havia nada urgente acontecendo. As manhãs eram especialmente cruéis. O despertador tocava, e antes mesmo de abrir os olhos completamente, Marina já sentia o peso descendo sobre seu peito. Não era apenas o cansaço físico de uma noite mal dormida. Era algo mais profundo, mais visceral. Era o peso de todas as expectativas não cumpridas, de todas as mensagens não respondidas, de todas as comparações que ela faria ao longo do dia sem nem perceber. Ela pegava o celular ainda na cama. Todo mundo pegava. Não era. Era normal. Era o que as pessoas faziam. Mas para Marina, aqueles primeiros minutos de tela acesa eram como abrir as comportas de uma represa. De repente, o mundo inteiro invadia seu quarto. Notícias terríveis de lugares distantes. Fotos de pessoas que pareciam ter vidas perfeitas. Conquistas de colegas que ela mal conhecia, mas que de alguma forma faziam ela se sentir menor. Convites para eventos que ela não tinha energia para comparecer. Cobranças sutis, disfarçadas de preocupação. Marina se levantava e iniciava um ritual automático. Café, banho, roupas escolhidas mais por eliminação do que por vontade real. Maquiagem aplicada como uma máscara, não como um realce. E durante todo esse processo, o celular permanecia por perto, como um oráculo moderno que ela consultava obsessivamente, esperando alguma revelação que nunca vinha. No trabalho, Marina era considerada competente, organizada, confiável. Mas o que ninguém via era o custo interno de manter essa fachada. Cada interação social exigia um esforço consciente. Cada decisão, por mais simples que fosse, parecia monumental. Escolher onde almoçar se tornava um exercício de ansiedade. Responder um comentário casual de um colega exigia uma análise mental exaustiva sobre o tom correto, as palavras adequadas, a impressão que seria deixada. E havia as reuniões, as intermináveis reuniões. Marina se sentava e tentava prestar atenção, mas sua mente vagava constantemente. Não para lugares agradáveis ou sonhos inspiradores. Não. Sua mente a levava para um tribunal interno, onde ela era simultaneamente a ré e a promotora. Por que você disse aquilo daquele jeito? Por que não falou mais alto quando teve a chance? Por que não é tão articulada quanto a Carla? Por que não é tão criativa quanto o Roberto? Por quê? Por quê? Porque, à tarde, a exaustão se instalava completamente. Não era cansaço físico, embora seu corpo também estivesse pesado. Era um esgotamento mental profundo, como se ela tivesse corrido uma maratona sem sair do lugar. E o pior é que Marina não conseguia explicar para ninguém. Como você diz para as pessoas que está exausta de simplesmente existir? Como você admite que o simples ato de estar vivo, de estar consciente, de estar presente, se tornou insuportavelmente cansativo? Ela tentou se abrir com algumas amigas, tentou explicar o que sentia,
Mas as respostas eram sempre as mesmas. Todo mundo tá cansado, Marina. Todo mundo tá estressado. Você precisa de férias. Você precisa se cuidar mais. Você precisa praticar gratidão. Você precisa fazer yoga. Você precisa desacelerar. Você precisa. E Marina tentava, ela realmente tentava. Baixava os aplicativos de meditação, que todos recomendavam. Assistia aos vídeos motivacionais, que prometiam transformação em 10 minutos. Comprava os livros de autoajuda, que garantiam a chave para a felicidade. Mas nada mudava. Ou pior, as coisas pareciam piorar, porque agora, além de tudo, ela se sentia culpada por não conseguir melhorar, mesmo tendo acesso a tantas ferramentas e recursos. O ponto de ruptura chegou numa terça-feira comum. Marina estava em casa, depois de mais um dia exaustivo, deitada no sofá, rolando infinitamente a tela do celular. Não estava procurando nada específico. Não estava interessada em nada que via, mas também não conseguia parar. Era como se seus dedos tivessem vontade própria, deslizando, numa busca sem fim, por algo que ela não sabia nomear. E então ela viu uma foto antiga dela mesma, compartilhada por uma amiga em uma daquelas correntes nostálgicas de redes sociais. Marina, aos 23 anos, recém-formada, sorrindo com uma luminosidade que ela não reconhecia mais. Os olhos brilhavam. A postura era confiante, sem ser forçada. Havia uma leveza ali, uma promessa de futuro, uma certeza de que o mundo era um lugar cheio de possibilidades. Marina olhou para aquela foto por longos minutos. Depois olhou para seu próprio reflexo na tela escura do celular. Quem era aquela mulher da foto, quando exatamente ela tinha desaparecido? E mais importante, quem era essa pessoa em que ela se transformou? Foi nesse momento que algo quebrou dentro dela, não de forma dramática, mas de forma definitiva. Marina percebeu que não estava apenas cansada. Ela estava perdida. E o mais assustador é que não tinha certeza de quando havia começado a se perder. Tinha sido gradual e imperceptível, como areia escorrendo entre os dedos. Um dia, ela era aquela garota radiante da foto. E no dia seguinte, sem saber como, era essa mulher oca e exausta que mal se reconhecia no espelho. Naquela noite, Marina fez algo que não fazia há anos. Ela desligou o celular completamente e ficou ali, no silêncio do seu apartamento, sem música, sem televisão, sem distrações, apenas ela e o peso insuportável da própria companhia. E foi aterrorizante. Os pensamentos que ela passava o dia todo, evitando com distrações digitais, vieram todos de uma vez, como uma enxurrada. Você está desperdiçando sua vida. Você está decepcionando todo mundo. Você não é boa o suficiente. Você nunca será boa o suficiente. Marina chorou. Chorou de uma forma que não chorava desde criança, com soluços profundos que vinham de algum lugar escondido dentro dela. E quando as lágrimas finalmente cessaram, quando a exaustão do choro a deixou vazia de uma forma diferente, ela fez uma pergunta para o silêncio do seu apartamento. O que está me matando por dentro? Não houve resposta imediata. Não houve revelação divina ou insight súbito. Mas a pergunta ficou ecoando. E nos dias seguintes, Marina começou a observar sua própria vida com uma atenção que não tinha há anos. Ela começou a notar padrões, a notar gatilhos, a notar os momentos exatos em que a paz dela era roubada. Foi numa manhã, deitada na cama, que ela percebeu o primeiro ladrão. O celular. Mas não o celular em si. O que ele representava, aquela necessidade compulsiva de checar, de rolar, de estar constantemente conectada a um fluxo infinito de informações e estímulos. Era como ter 1000 conversas acontecendo simultaneamente dentro da cabeça. Nenhuma delas completa. Todas elas exigindo atenção. Marina começou a fazer um experimento. Passou um dia inteiro sem pegar o celular pela manhã. Apenas um dia para ver o que aconteceria. E o que aconteceu foi revelador e perturbador ao mesmo tempo. Ela sentiu uma ansiedade física nos primeiros minutos. As mãos literalmente coçavam para pegar o aparelho. A mente criava urgências imaginárias. E se alguém precisasse dela? E se estivesse perdendo algo importante? E se
E se? E se? Mas Marina resistiu. E depois de cerca de 20 minutos, algo extraordinário aconteceu. O silêncio dentro da cabeça dela começou a se expandir. Não era um silêncio vazio ou assustador. Era um silêncio cheio de possibilidades. Ela percebeu que conseguia ouvir os próprios pensamentos, sem a interferência constante de vozes externas. Conseguia sentir o que realmente queria fazer naquele momento, em vez de reagir ao que os outros estavam fazendo ou dizendo. Foi libertador e aterrorizante ao mesmo tempo, porque Marina percebeu o quanto tinha terceirizado sua própria mente. O quanto permitia que algoritmos decidissem o que ela deveria sentir, pensar, desejar. O quanto vivia reagindo em vez de agir. O quanto estava constantemente em modo de defesa, tentando se proteger de um ataque que vinha de todos os lados, o tempo todo. Então, ela identificou o segundo ladrão, a compara. Aquela voz insidiosa que transformava cada conquista alheia em evidência da própria insuficiência. Marina percebeu que passava os dias se medindo contra padrões impossíveis. Padrões criados por vidas cuidadosamente editadas, por histórias de sucesso que omitiam todos os fracassos e toda a sorte envolvida, por imagens que haviam passado por 10 filtros antes de serem compartilhadas. Ela estava competindo em uma corrida onde as regras mudavam constantemente e a linha de chegada se movia sempre que ela se aproximava. E o pior, o prêmio era apenas a permissão temporária para se sentir adequada. Até a próxima comparação, que vinha minutos depois. Marina começou a anotar num caderno velho que encontrou em uma gaveta. Toda vez que se pegava em uma espiral de comparação, ela escrevia. E em uma semana, o caderno estava cheio. Páginas e páginas de momentos em que ela havia medido seu valor contra o de outra pessoa e saído perdendo. A frequência era assustadora. Era quase constante. Marina estava começando a ver o campo de batalha com clareza pela primeira vez. Mas ver o problema não era o mesmo que resolvê-lo. Ela sabia que estava sendo roubada de sua paz, mas ainda não sabia como se defender efetivamente. E foi aí que ela conheceu Helena. Helena era terapeuta e tinha sido indicada por uma colega de trabalho. Marina hesitou por semanas antes de marcar a primeira consulta. Admitir que precisava de ajuda parecia uma derrota, mais uma evidência da própria fraqueza. Mas a dor estava se tornando insuportável demais para ser ignorada. A primeira sessão foi estranha. Helena não ofereceu soluções rápidas ou frases motivacionais vazias. Ela fez perguntas. Muitas perguntas. E o mais estranho é que eram perguntas que Marina nunca tinha feito para si mesma. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente presente? O que significa sucesso para você? Não para os outros, mas para Vok. Se ninguém fosse saber, se ninguém fosse julgar, o que você realmente quer fazer com sua vida? Marina não tinha respostas. E isso a assustou profundamente. Como ela tinha chegado aos 32 anos, sem saber responder perguntas tão fundamentais sobre si mesma, ela conhecia suas obrigações, conhecia suas responsabilidades, conhecia o que se esperava dela. Mas ela mesma? Essa era uma estranha com quem ela tinha perdido contato há muito tempo. Helena introduziu um conceito que mudou tudo para Marina. Ela chamou de ecologia mental. Assim como cuidamos do que entra no nosso corpo através da alimentação, precisamos cuidar do que entra na nossa mente através da informação e dos relacionamentos. E Marina percebeu que estava intoxicada de opiniões alheias, de expectativas externas, de comparações constantes, de urgências fabricadas. A terapeuta propôs um desafio. Durante um mês, Marina deveria fazer uma limpeza radical. Não usar redes sociais, não consumir notícias, exceto uma vez por semana. Não dizer sim para compromissos sociais que não trouxessem alegria genuína. E o mais difícil de tudo, não preencher o vazio com novas distrações. Sentir o desconforto. Habitar o silêncio. Conhecer a si mesma novamente. As primeiras semanas foram brutais. Marina sentiu uma abstinência física. Pegava o celular dezenas de vezes por dia no piloto automático, apenas para lembrar que tinha deletado os aplicativos. Sentia uma inquietação constante. Uma necessidade de estar fazendo algo, qualquer coisa, para não ter que ficar sozinha com os próprios pensamentos.
Mas gradualmente, algo começou a mudar. Os pensamentos, que antes chegavam como uma enxurrada caótica, começaram a se organizar. Marina começou a distinguir quais pensamentos eram realmente seus e quais eram ecos de vozes externas que ela havia internalizado. Começou a perceber que muitas das coisas que acreditava querer eram, na verdade, coisas que achava que deveria querer. Ela descobriu, por exemplo, que não gostava de eventos sociais grandes. Nunca gostou. Mas sempre se forçava a ir porque achava que pessoas bem-sucedidas e felizes faziam isso. Descobriu que não se importava com a opinião da maioria das pessoas que a seguiam nas redes sociais. Eram estranhos, performando para outros estranhos, todos presos no mesmo ciclo de validação externa. Marina começou a reconstruir sua vida com base em critérios internos, em vez de externos. Começou a fazer escolhas baseadas no que a fazia sentir viva, em vez do que a fazia parecer impressionante. E foi libertador, de uma forma que ela não poderia ter imaginado. Ela reduziu drasticamente seu círculo social, mantendo apenas as pessoas que a conheciam de verdade e amavam sem condições. Mudou a forma como trabalhava, estabelecendo limites claros entre vida profissional e pessoal. Começou a dizer não sem culpa, entendendo que cada sim para algo que não importava era um não para algo que realmente importava. E o mais importante, Marina começou a tratar seu tempo e sua atenção como os recursos mais preciosos que possuía. Porque eram não dinheiro, não status, não aprovação alheia, mas tempo e atenção. E ela tinha dispersado ambos de forma imprudente por anos, entregando-os a qualquer um que os exigisse, sem questionar se mereciam. Helena ensinou a Marina uma ferramenta poderosa. Antes de consumir qualquer conteúdo ou aceitar qualquer compromisso, ela deveria fazer 3 perguntas. Isso me nutre ou me drena? Isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? Isso é meu ou é de outra pessoa? As respostas foram reveladoras. 90% do que preenchia os dias de Marina falhava nesse teste. 90%. Ela estava vivendo uma vida que era 10% dela e 90% de expectativas, obrigações e distrações que não serviam a nenhum propósito real em sua jornada. A transformação não foi linear. Houve recaídas. Houve momentos em que Marina voltou aos velhos padrões. Baixou os aplicativos novamente, se perdeu na espiral de comparação. Mas agora ela tinha consciência. E consciência muda tudo, porque quando você está consciente, pode escolher. E Marina começou a escolher diferente. 6 meses depois daquele dia em que chorou sozinha no sofá, Marina era uma pessoa diferente. Não porque tinha resolvido todos os problemas, ou porque tinha alcançado algum estado de perfeição zen, mas porque tinha aprendido a lutar as batalhas certas. Ela entendeu que os gigantes modernos, aqueles Golias invisíveis que roubavam sua paz, não eram inimigos que podiam ser derrotados de uma vez por todas. Eram forças constantes que exigiam vigilância constante. A ansiedade ainda vinha. A tentação de comparação ainda surgia. O barulho digital ainda chamava. Mas agora, Marina tinha estratégias reais. Não apenas frases motivacionais vazias. Ela criou o que chamava de fortalezas de paz. Momentos sagrados do dia que eram inegociáveis. A primeira hora da manhã, sem telas. Uma caminhada a uma aldeia, sem fones de ouvido. Apenas ela e seus pensamentos. Meia hora antes de dormir lendo, não rolando. Essas pequenas fortalezas se tornaram os alicerces de sua sanidade mental. Marina também aprendeu a fazer perguntas diferentes. Em vez de se perguntar por que não é tão boa quanto fulana, ela perguntava o que realmente importa para mim. Em vez de se perguntar o que as pessoas vão pensar, ela perguntava isso: está alinhado com meus valores? Em vez de se perguntar por que não consigo fazer tudo, ela perguntava o que merece minha energia limitada. O relacionamento dela com o celular mudou completamente. Não era mais uma extensão do corpo, sempre ao alcance, sempre ligado. Era uma ferramenta que ela usava intencionalmente em horários específicos para propósitos específicos. E a diferença na qualidade de sua paz mental
era incomensurável. Mas talvez a mudança mais profunda tenha sido interna. Marina parou de lutar contra si mesma. Parou de exigir perfeição. Parou de se punir por ser humana. Ela aceitou que alguns dias seriam difíceis, que às vezes a ansiedade venceria, que haveria momentos de fraqueza, e que tudo isso era parte de ser uma pessoa real, vivendo em um mundo complexo. Ela também percebeu algo fundamental sobre os Golias modernos. Eles se alimentavam de uma coisa: sua atenção desprotegida. Enquanto ela entregasse sua atenção sem critério, sem filtro, sem proteção, eles teriam poder ilimitado sobre ela. Mas no momento em que ela começou a guardar sua atenção como o tesouro que era, o poder deles diminuiu drasticamente. Marina voltou a sentir a alegria simples que tinha esquecido existirem. O prazer de uma conversa profunda, sem interrupções. A paz de um fim de semana sem planos. A satisfação de criar algo sem a necessidade de compartilhar com o mundo. A leveza de não saber o que estava acontecendo em lugares distantes com pessoas que nunca conheceria. Ela não era mais aquela garota radiante da foto aos 23 anos. Mas também não queria ser. Aquela garota não conhecia a batalha. Não conhecia a dor real. Não conhecia a força que surge quando você é quebrado e escolhe se reconstruir de forma mais autêntica. Marina agora tinha algo que aquela garota não tinha. Sabedoria ganha através da luta. E cicatrizes que contavam uma história de sobrevivência. Um dia, Marina encontrou uma amiga que não via há meses. A amiga olhou para ela com surpresa e disse algo que ficou ecoando: "Você parece em paz." E Marina sorriu. Não aquele sorriso performático das redes sociais, mas um sorriso genuíno, pequeno, íntimo. Porque ela estava, não sempre, não perfeitamente, mas ela tinha aprendido a maior lição de todas. A paz não é a ausência de batalhas, é saber quais batalhas lutar e quais ignorar. É proteger ferozmente seu espaço interno. É escolher com sabedoria o que merece seu tempo, sua energia, sua atenção. É ter coragem de viver uma vida que não precisa ser documentada, comparada ou validada por ninguém. E você? Você está lutando as batalhas certas? Ou está desperdiçando sua munição limitada em guerras que não são suas? Os Golias modernos são reais. A ansiedade é real. A comparação é real. O barulho digital é real. Mas sua paz também é real. E vale a pena lutar por ela. Marina descobriu que a vitória não estava em nunca sentir medo ou ansiedade. Estava em não deixar que essas coisas roubassem sua vida, enquanto ela estava ocupada tentando ser perfeita. Estava em aceitar a imperfeição, abraçar a vulnerabilidade e, mesmo assim, escolher mostrar-se. Estava em saber que ela era suficiente, sempre foi, mesmo quando o mundo inteiro tentava convencê-la do contrário. Hoje, quando Marina pega aquela foto antiga, ela não sente mais nostalgia dolorosa. Ela sente gratidão. Gratidão por ter perdido o caminho, porque só assim pôde encontrar um caminho melhor. Gratidão por ter sido quebrada, porque só assim pôde se reconstruir mais forte. Gratidão por ter enfrentado os Golias invisíveis e ter descoberto que, embora sejam gigantes, ela tinha armas que eles não esperavam. Consciência, limites e a coragem radical de escolher a paz acima da aprovação. A guerra não acabou. Talvez nunca acabe. Mas Marina agora sabe que não está lutando sozinha. E sabe que cada pequena escolha de proteger sua paz, cada não dito com firmeza, cada momento de silêncio escolhido intencionalmente, é uma vitória. E vitórias pequenas e consistentes constroem vidas extraordinárias.